Canal Consciência Próspera. Apresentação, Jalin Wan. Oferecimento, Prata BDM. Use nosso link de bônus na descrição. E BDM Digital. Adquira já, o token do agora. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Fazem, eu acho que 2 semanas e meia que eu não apareço, mas a gente está aqui novamente. Eu estou falando de Campo Grande, agora em Campo Grande são 2h31. Eu resolvi fazer uma live de surpresa, justamente para estar colocando as atualizações, principalmente nessa fofocaiada aí, sobre a questão dos OVNIs, a questão dos drones, é real, não é real? E eu já tinha comentado no canal Tecnologia da Mente, infelizmente, a gente não está conseguindo ainda passar, no momento que eu estou com o Celso Tecnologia da Mente, automaticamente para o meu canal. A gente está aguardando algumas organizações aí da parte do Celso para que fique sempre também no meu canal, que a gente fez parceria. Mas tudo bem, para quem sabe que eu faço atualizações sobre a questão do planeta, sabe que eu é sábado, domingo. Neste final de semana eu teria um compromisso no sábado, então eu vou conversar com o Celso para que seja no domingo, dia 22 de dezembro, e um pouquinho antes das festas aí familiares. Eu estou assim bem contente porque na outra semana já inicia a partir do dia 27 as atividades de campo de Dáquila. Vocês sabem, eu sou associada à Dáquila, eu também sou uma pessoa que gosto de fazer tudo na prática, na vivência, fazer tudo realmente assim, usando a minha cabeça, o meu coração, o meu corpo, né, minha parte espiritual, a minha parte de alma também, nesse tipo de trabalho, a busca do conhecimento, aquilo que os parceiros das 49 raças pediram para nós, sempre aí, o Idibel principalmente, busquem o conhecimento. E eu vejo cada vez mais os pineais de muitas pessoas totalmente bloqueadas, calcificadas, quadradinhas, não querem aumentar, não querem sair desse mesmo tipo de looping, né, que fica girando no mesmo ponto e não se abrem para outras dimensões, para outras coisas. A religiosidade não religa, tá? A gente percebe que é algo que ou a pessoa tem e que ela ainda tem o potencial para abrir-se, ou realmente, infelizmente, não dá certo, tá, gente? Eu vou, primeiro de tudo, vocês sabem, eu sempre gosto de abrir com uma musiquinha. E antes de mais nada, de abrir também com a musiquinha, eu quero mostrar o meu canal, porque muitas vezes eu acabo não mostrando o canal. Então, deixa eu só abrir aqui para mostrar rapidinho o canal, porque às vezes eu esqueço de mostrar o canal e as pessoas falam, mas qual é o seu canal? Então, deixa eu mostrar antes de eu abrir a música. Então, este é o meu canal, pessoal, Consciência Próspera. Ele está como @consciência, sem acento, sem nada, próspera. Ele está nessa parte embaixo aqui, gente, perto da foto, né? Claro, tem a Consciência Próspera, o título, e ali tem @consciência, o underline próspera, tá bom? Hoje eu estou com 349 inscritos, eu sou muito feliz, já estou com 264 vídeos, eu abordo temas diversos, o tempo todo estou abordando temas diversos, por quê? Porque consciência próspera, ela fala um pouco de tudo. A consciência, quando a gente fala em prosperidade, nós falamos sobre tudo, pessoal, desde saúde, desde arquétipos, desde dinheiro, o que representa o dinheiro, novidades, inovações, tecnologia, tudo que possa melhorar a nossa vida para que ela se torne não só próspera, confortável, abundante, não só a questão da mesa farta, é a questão de quando você também tem intimidade com você, intimidade com o seu parceiro, intimidade com o seu amigo, intimidade com a família. Será que há prosperidade nesse sentido, abundância dessas relações, dessa boa comunicação? Então, tudo isso é muito importante. Então, aqui tá a live de hoje, aqui é quando eu estou falando com o Celso, ele também traz as pessoas que ele convida no canal dele para o meu. Então, aqui a gente tem uma série de lives já que a gente andou fazendo, e ali vocês vão ver vários temas diversos, tá? Tem um pouco de
Oi, pessoal, voltei. Internet novamente com problemas, então eu peço para vocês, tenham um pouquinho de paciência, porque toda vez que a gente aborda certos temas, a internet resolve, pá, né, dar aquele problema. Aqui entrou já teoria da constatação. Olha, tem gente falando teoria da constipação, tá, gente? Aqui, a teoria da constatação, vocês são os melhores, obrigada. Gente, o Maurício Valente aí, boa tarde a todos. Então, gente, vamos lá iniciar a nossa musiquinha antes de mais nada, porque é bom a gente iniciar com algo leve, tá? Então, eu escolhi uma música e eu quero dividir e eu acho que é legal para vocês verem. Agora, deixa eu achar aqui o nome dessa música. Peraí, Enigma, tá aí. Gente, eu escolhi a música justamente para tirar um sarrinho, tá? Achei. Vamos embora, gente. Vamos lá ouvir um pouquinho dessa música aí. And relax. Então é isso, pessoal. A música eu não vou incompletar, porque hoje tem algumas coisas que eu preciso estar traduzindo para vocês, para a gente acordar. Então, estamos preparados? Estamos realmente preparados para desmistificar? Estamos preparados para aceitar que nós nunca estivemos sozinhos, para aceitar uma nova história, para recontar para a humanidade o que a gente precisa que eles entendam? O quanto nós fomos enganados, o quanto nós ainda estamos engolindo essa palhaçada, esse teatro todo, essa comédia tragédia que a gente vive hoje, porque por mais que a gente esteja tentando sair da mídia, sair das telinhas aí que estão nos apresentando, é impossível a gente também ficar calado e não abrir a boca para falar, né, o que precisa ser falado. Então, tem muita gente que, às vezes, eu encontro nas ACs, a gente percebe que não está muito ligadão, e eles não sabem que eu faço live, e eles começam a tentar me explicar as coisas. Eu falei, não, eu sinto muito, é você que não está entendendo o jogo. E eles falam, não, por causa disso, para que... Eu falei, gente, entendam, a coisa não é assim. A coisa é pior do que a gente possa imaginar. Porque eles são tão mascarados, que as máscaras dele nos enganam o tempo todo. A gente não sabe hoje se a gente está falando, né, com alguém real ou se não é real. Se de repente o nosso vizinho não é um implantado do sistema. Então, uma coisa muito pior, gente. Porque cadê a ética? Cadê o discernimento? Cadê a lealdade? Cadê a honradez? Cadê a veracidade que a gente deveria viver quando o mundo, se tivesse numa 5D, numa frequência maior, não precisaríamos estar assim nessa podridão que a gente está vendo. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live. Já fazia alguns dias que eu estava assistindo, andaram mandando mensagem para mim, perguntando o que eu acho, e eu passei algumas coisinhas já no sábado para o GC Celso, no canal dele,
para explicar o que é que está realmente se passando e o porquê que a gente tem que ficar atento, de olhos abertos, atento a todos esses blá, blá, blá. Por quê? Porque isso está parecendo aqueles filminhos que eles mostravam para a gente, aquelas reuniões, né, do pessoal militar americano, falando assim, nossa, como é que a gente vai passar isso para o povo? Nossa, mas o que está acontecendo? E descabelando o povo, né, gente? Vocês lembram desses filmes, aqueles malditos filmes que a gente sempre assistiu, né, ou benditos, né, porque de certa forma eles passaram para a gente aquilo que eles iriam passar para nós em chamado 2024, que nem 2024 nós estamos, gente. Certo? A gente segue um calendário louco que eles resolveram criar para deixar a gente cada vez mais inspirado no tempo. O que nós somos, para que a gente veio aqui, tudo eles fizeram para forjar, para que a gente esquecesse, que a gente continuasse trabalhando como escravo. Quantas pessoas eu tenho visto e conversado, inclusive ligou uma cliente de Londres para mim e falou, olha, eu sinto tanta saudade de você, queria tanto que você viesse ainda para Londres para fazer um tratamento contigo. Eu estou assim, assado, presa na Matrix, não posso sair. Ela falou, eu também sinto que a minha vida de profissional acabou, eu não quero mais, mas eu tenho que vender o meu negócio, eu tenho que ter o dinheiro para eu poder viver uma vida tranquila, como você hoje faz. E é isso, pessoal. Deixa eu só passar o que o pessoal está falando, e a gente já vai começar, porque vai ser talvez... Conforme os vídeos, gente, que eu vou mostrar para vocês, é um pouquinho longo, tá? Mas eu vou tentar não cansar vocês, eu espero que a internet ajude, porque a gente começa a entrar em tema, eles começam a me barrar. Maria Vilma também falou, boa tarde, alinha todos os dimensionais, João Pessoa, assim. Desculpa, eu passei tão rapidinho, Maria de Luz, boa tarde, alinha a todos. Boa tarde, pessoal. É que eu tô meio acelerada, né, gente? Começa a subir o sangue, as emoções aqui, dessa alma aqui, que não sabe muito bem o que faz com as emoções. Eu começo a ficar acelerada, e aí a coisa não para. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês, já, né? Eu vou iniciar com a Isabela, tá, gente? Esse da Isabela é muito bom, porque ela também está falando a mesma coisa, só que ela vai fazer um vídeo rapidinho falando sobre essa enganação, tá, gente? Então, vamos lá. Ela faz, assim, uma pequena e rápida batida sobre essa questão do alien, né? Essa invasão aí, se é real, se não é real. Então, vamos lá, gente. E tá todo mundo falando disso lá fora, tá, gente? Todo mundo. Esse é o... ela coloca, tá, gente, que ela não está passando informação, digamos assim, né, para que as pessoas tomem como todas as verdades, tá, gente? Então, é tipo um formulário aí para ela não ser responsável de nada, tá bom? Que ela só está jogando as cartas, tá? Então, vamos lá. O que ela fala? Para quem for só ouvir, gente, eu vou continuar fazendo a tradução e para quem consegue assistir a telinha, vocês vão ver o que ela está explicando aí em português. Tem alguns vídeos do YouTube que hoje eu consigo deixar em português o subtítulo e outros não, tá, gente? Mas eu vou continuar fazendo as traduções do meu jeito, tá, gente? Que às vezes eu já ouvi o vídeo e eu faço uma tradução meio rápida para que as pessoas possam continuar trabalhando e ouvindo, porque tem muita gente que não tem tempo de assistir, eles só ouvem o que a gente está falando. Então, eu estou fazendo um pouquinho a mais para as pessoas que não têm tempo de assistir, tá bom? A Isabela do Tarô, vocês já conhecem, ela está dizendo que hoje ela vai fazer um vídeo bem rapidinho. E é sobre a invasão alien. And today we have Sansa here visiting us. O gatinho tá ali, que é o Sansa, tá, gente? Ela tá só falando que ele não vai sair dali, não. Porque ele tá ali com ela já para ajudar no vídeo. We have heard and on many channels. Is that true? Will we have any... Is it... Eu tô pulando para ir mais rápido, tá, gente? Então ela falou assim, é verdade? A gente tá tendo uma visitação aí, a alien, né? Visitação alien. E eles são bons ou maus? Good beings or evil beings, benevolent or evil ones. What
benevolente ou maldoso? What can we expect E o que if there nós will be podemos any esperar alien disso? invasion at all? And to do this reading today, I'm going to use my tarot cards, oracle Ela vai usar as cartas de tarô, os dadinhos e outras cositas más dela, tá, gente? Ela tem um jeito atípico de ler tarô. Eu tô pulando, tá, pessoal, para acelerar. Tô dando mais uma pulada aqui. Vai, ela pega o tarô, os dadinhos dela, tá, gente? Ela já pegou 3 cartas e tá lendo. E ela põe sempre os óculos dela bonitinho. Aí ela mostra todas as cartas que ela tirou. Now, let's see what we got here. In the tarot cards, we have 4 of coins. Ela diz assim, tem 4 das moedas, né? 7 de moedas, 8 de paus, 4 de paus e o julgamento. 7 of coins, 8 of wands, flying fish, first prize cup, and bride, meaning that suddenly a lot of Ela fala assim, que ela não está vendo, tá, gente, nenhuma invasão alienígena propriamente dita. aliens will rain down on planet Earth. E ela fala assim, é muito estranho que de repente um monte de alien tá descendo aqui e vão querer dominar aqui, tá? And take over the Earth, invade it, as humans do when they invade countries. E ela No, falou, they will, eles não são como humanos que têm mania de invadir os locais. the classical, will come in peace. Ela fala, parece-me que eles vêm mais para a paz. Somehow, since we have on the dice brother, we will feel some kind of connection to those that will come down on planet. Ela fala, de certa forma, nós sentiremos uma conexão com aqueles seres que estarão vindo para a Terra. Planet Earth from above. And since we have a flying fish and we have birds, E ela fala, desde que parece que tem peixe voador, tem pássaros também. so it's, and even on the judgment we have an angel with wings. E até nessas cartas aparece, até na carta do julgamento, né? Anjo com asas. It seems like they will come flying in some kind of flying form. Could be E ela fala, parece mesmo, né, que eles têm que vir em formatos, né, voadores aí. spacecrafts or some kind of suits. They will come flying down. É assim que eles têm vindo de qualquer forma, voando pelo que a gente percebe. And when they come, it will go very quick and it will E essas idas e vindas dele vai ser muito rápido. be everywhere. E eles vão estar em todos os lugares, como a gente está sabendo, né? Todo mundo noticiando que está aparecendo, né? Tendo aparição aí em tudo que é canto. Everywhere. Not only in one place, but in many places at the same time. In the beginning, people will have very difficult with the fact that there are other intelligent species. Então, ela fala as pessoas, a população, neste momento agora, que estão vendo e ouvindo falar, ainda estão tendo dificuldade de assimilar essas informações. Than themselves. And it will, be difficult for them to accept that those E para muitas pessoas é difícil aceitar, né, outros vizinhos, digamos assim. so-called aliens Ou outros seres, né, outros aliens. that will come down, some kind of good force. Yeah. And a lot of things will come out. The judgment also signifies what is that will come alive, meaning Então, ela fala, a carta do julgamento, né, diz assim, o que está morto virá à vida. could be dead history, could be dead Pode ser uma história que já está morta, ou a falácia dessa turma das sombras, né, que está morrendo. information or things that have been buried from us that will come up to the open and be Então, tudo aquilo que eles continuam escondendo da gente vai vir à tona, que é o tempo das revelações ou do apocalipse, como tem sido dito há bastante tempo. alive again. So we can synchronize with our past, with our history. Então, assim, a gente vai poder sincronizar o passado com o presente e a nossa história. I feel genuinely nervous to release this to public. If you are a coach, a service provider, or you sell any kind of... They have been living on Earth, many aliens. E ela fala, esses vizinhos, digamos assim, esses aliens, têm vivido aqui há muito tempo. Species, both the evil ones and the Tanto os bonzinhos quanto os mauzinhos. benevolent ones. And that will also be revealed. So yes, according to the cards, some kind of aliens will come down on Earth. E ela fala, de acordo com as cartas, alguns
alienígenas vão vir sim para cá. But I don't see them as Mas eu não vejo eles invadindo nada aqui, não. invasive species or someone that won't take over Ou eles não vêm aqui para nos dominar. the planet and Ela fala, as cartas dizem que eles vêm como nossos irmãos. use it for themselves. São bons amigos, nossos parceiros queridos. They come in like brothers, like good friends. São como amigos, são como, né, parceiros mesmo. And there have been a lot of money E ela fala, muito dinheiro foi investido put into the thing that we should not know the truth, that we also para que a gente não soubesse a verdade. Tipo a NASA, né, gente? A NASA, o Pentágono, a CIA, a FBI e outras agências aí de 3 letrinhas, fazendo tudo, gastando muito dinheiro para encobrir as verdades da turma. be revealed. Yeah, I'm going to take some more cards on this to see. Gente, eu vou só mostrar uma outra coisa para vocês, que é do canal dela, onde ela fez uma leitura. O canal dela é esse, tá? Tarô by Isabela. Ela fez uma leitura sobre o Trump. Este aqui, tá, gente? Este aqui, ela fez sobre o Trump e eu ouvi esses dias. E o que ela está falando ali neste do Trump? Tá, gente? Este aí. Se ele vai tomar posse ou não vai tomar posse. Então, olha só que interessante o que ela está falando nesta leitura que ela faz. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para mim. Eu anotei aqui rapidinho, isso faz algumas semanas que ela fez essa leitura, tá, gente? E ela fala assim, na leitura com relação ao Trump tomar ou não posse em janeiro, que é o que o David Nino Rodrigues tem falado também. Vai haver a tomada de posse do loirão ou não? E eles estão achando que essa situação aí é novamente um desvio para que as pessoas não prestem atenção à chegada aí do dia 20 de janeiro. Então, ela fala, nas cartas aparece essa questão das naves, da questão dos aliens. Então, ela fala, nossa, um monte de nave está chegando, um monte de coisa está chegando aí, e ela fala que vai até mais ou menos final de janeiro para fevereiro, e de repente, pá, some. Ela fala, não se sabe por que some essa informação. Quer dizer, ou colou a narrativa, ou não colou de jeito nenhum, e a população não vai aceitar. Então, a gente tem que ficar de olho, pessoal, para saber o que vai acontecer nas próximas semanas dessa narrativa aí das sombras, tá bom? E ela também diz que está vendo assim, o blackout americano nesse período aí. Então, se a gente vê que nos Estados Unidos ficou tudo nas escuras, a gente já sabe que a história não colou, e aí eles falaram, vamos desligar tudo, então, para o povo ficar na escuridão. Então, vamos prestar atenção nessa questão também. E também, ela fala, tá, dessa questão justamente que haverá, que ela também vê, bastante questões aí de chacalhão, né? Um monte de coisa acontecendo com água também. Então, pessoal, essa turma das sombras, elas não estão a fim de perdoar o pessoal. E, claro, eu mostrei no canal que é do Ralph, ele falou já antigamente de Ratanabá. Eu mostrei ele, que ele é um cara muito legal, ele tem um monte de seguidores, ele é um psicólogo, e ele fala, pessoal, eles estão fazendo teste com vocês, eles estão pegando todos os dados de todo mundo assistindo as coisas e verificando. Então, daí eles lançam, né, aquela fake história aí do alienígena, da invasão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, vamos prestar atenção. Então, eu só queria mostrar isso para vocês. Deixa eu voltar agora aqui, gente. Deixa eu voltar agora, peraí, deixa eu sair disso. Deixa eu sair agora, que eu não vou fazer a leitura dessa parte, mas eu vou explicar uma coisa, eu vou fazer a tradução de um vídeo do Chase Hughes. Esse cara, ele está fazendo uma interpretação dessa situação onde a gente está vendo aí essa lavagem. Então, eu quero fazer a tradução porque eu achei muito interessante passar isso para vocês, tá? O título desta live dele é Evento Planejado. Qual é a verdade dessa questão dos drones, tá bom, gente? Então, isso é uma operação psicológica ou não? Então, vamos lá. There are thousands of drone sightings. Aí ele fala, tem havido um monte de avistamento de drones.
UFOs in my life. And more weird Nunca vi tanta informação sobre isso. stuff every single day. Cada dia tem mais. Aí a gente vê o pessoal lá na corte americana, né? Non-human. We are not alone. Aí eles, e a mulher e os outros tudo assim, ah, isso é humano ou não é humano? Aí eles falam, não é humano, não é humano, não é humano. Olha só essa narrativa, tá, gente? A fala que se repete, que se repete, que se repete. You deserve to know how to tell what the hell is going on. And E aí ele fala, será que alguém pode me dizer o que diabo está acontecendo aqui? I just did a very confidential talk to my inner circle last night. But I E ele fala assim, eu tô tendo, né, muita confiança quando eu tô conversando com o pessoal que eu conheço, né, no meu círculo mais particular aí, tá? E ele andou conversando com algumas pessoas que perguntaram para ele, porque ele é um americano, tá, gente? think that you need to see this. E ele fala, vocês precisam ver, você já conhece esse homem aí, famosíssimo, né, era da Fox, mas foi mandado embora porque resolveu trabalhar um pouquinho mais para a luz do que para as sombras, aparentemente, né, gente? A gente não sabe se é verdade ou não, esses jornalistas, para quem que eles trabalham realmente. Então, o Tucker Carlson está perguntando, será que os aliens vieram para a Terra desde 1945? Gente, eles nunca saíram, né? Os alienígenas nunca saíram daqui. Mas, no início, quando ele começou a jogar essas questões desde o ano passado, quando ele sai da Fox, eles já começam a... Ele começa a falar para as pessoas que não tinha certeza como é que ele ia apresentar isso tanto para a família dele, sobre a questão alien, quanto, né, passar ao público. Mas agora, com essa situação aí, todo mundo vai estar falando do assunto. Aí está todo mundo repetindo, nossa, o mundo merece a verdade, nossa, nós temos que falar para o povo a verdade, né? Gente, vamos saber se eles querem realmente passar a verdade verdadeira ou se eles querem passar a verdade que as sombras querem que a gente escute novamente. E aí todo mundo fica repetindo, né? Não, no Congresso, no Senado e nas cortes, não é, não são, não é daqui, não é do humano, não é disso. Mas isso aí é igualzinho os filmes que eles faziam para a gente assistir, que eu falei agora no início. Estão martelando em cima da cabeça do povo essa mesma falácia, programação, tá, gente? Estão fazendo lavagem cerebral. Unidentified aircraft are the size of cars. Like a classic UFO that you can see online. Aí eles vão, claro, às ruas perguntar para as pessoas a opinião. Então, tudo isso, o AI, ou a inteligência artificial, está coletando dados das pessoas. A lot of people are wondering what the hell is going on. But Então, as pessoas estão perguntando mesmo o que é que está acontecendo. what if I told you that the most dangerous thing is happening, but it's inside of your head? If you just think about E ele fala, gente, o que mais é perigoso é o que está acontecendo na sua cabeça, dentro da sua cabeça. O que é que você está pensando? Porque o AI, do jeito que está com a tecnologia, é capaz de adivinhar até o que a gente pensa e como a gente pensa. it for a second, there's decades of silence on UFOs, and now suddenly the government is Ele obsessed fala, with talking. tanto silêncio foi feito com relação à questão dos OVNIs, e por que, de repente, não mais que de repente, né, gente, o projeto Bluebeam aí está falando e falando sem parar lá fora. About them. I want to show you exactly tonight what the plans and motivations are if this is being done on purpose. And E ele fala, eu quero falar sobre aquilo que eles estão fazendo, sobre as motivações dessa turma aí das sombras e os planos dessa turma das sombras. then I want to walk you through a foolproof way on how to spot public manipulation. E ele fala, e eu quero ajudar vocês a identificar programações, a detecção de programação de manipulação. I'm also maybe going to talk about what to do if it's actually aliens. E eu também vou falar, ele fala, né, que se for realmente os alienígenas, o que dá para se fazer? If you don't know, I'm the guy that trains PSYOPs. I'm the Ele é um cara que treina o pessoal da PSYOP, né? Operações psicológicas aí de lavagem. person that teaches this kind of stuff to companies and stuff. So the government's kind of gone from decades of denial to throwing around terms like Faz treinamento de corporações e organizações para aplicar o PSYOP no povo. UAPs, unidentified aerial phenomena, in official hearings. Add to that the sudden rise in reports of drones all over the place, these weird sightings and emergency declarations that are going on, I think, in New Jersey right now. Então, ele fala que há declarações sendo feitas lá em Nova Jersey e outros lugares, que a gente sabe teve em Nova York, em outras localizações também, e tá todo mundo no blá, blá, blá aí.
like we're being prepped for something. But what are we being E ele fala, nós estamos sendo preparados para o quê? prepared for? So let's dig in. So why would this be happening right now? So we're going to go both E aí ele fala, por que que isto está acontecendo agora? sides. It's aliens, it's not aliens. Let's E aí tem dois pontos aí, é ou não é alien? both sides here. Most governments don't just usually open up about things like this without a reason. With all E ele fala, uma das coisas que eu devo dizer é que o governo nunca inicia essas coisas à toa. governments, when they start pushing a narrative, it's most often to serve a bigger E quando o governo continua a falar disso, querem servir a quem? agenda, if this is deliberate. So Qual é a agenda que eles querem servir e por que está sendo deliberadamente feito isso para o público? here are three possible reasons I Ele fala, há três possibilidades aí. can think of why this might be happening. Number one, a distraction Então, a primeira situação é a distração. tactic. When huge issues are brewing, Principalmente porque há sérias questões aí, principalmente na área econômica, like economic instability, political unrest, e situação política, né, que está um pouco agitada, global crises, somebody's crise global, done something bad and it's about to get in the news, governments pessoas que andam fazendo coisas erradas, como a questão dos pedos, tá, gente? E aí as pessoas estão tentando encobrir, usually and very often create some kind of distraction. So remember when the então eles têm que criar essa distração aí. Pentagon released UFO footage in E ele fala, lembra quando o Pentágono soltou, né, umas imagens dos OVNIs algum tempo atrás? 2020. That conveniently happened during a Mais ou menos 2020. E quando que foi que aconteceu? Foi naquela época do COV. global pandemic, this chaotic thing that was going on around the entire world that we all suffered through. Number two, E ele fala, e muita gente sofreu com essas notícias naquela época. using fear as a tool. Então, o segundo ponto é quando o governo resolve usar o medo como ferramenta para assustar as pessoas. Então, por isso que daquela pesquisa tem dito sempre saiam do medo, porque o medo faz com que você esteja um cordeirinho, né, ou gado seguindo, por causa que o medo, ele instila as pessoas a seguir o grupo maior. So fear unites people. So Então, o medo une as pessoas para que elas se juntem e virem cordeiros. if there is a threat big enough, and I want you to Principalmente se elas se sentem ameaçadas. A gente fica como animais acuados. remember, if you're just listening to me right now, I'm sitting on your kitchen counter or something like that, and you're making dinner, I said the word threat with huge quotes around it. If there's a threat big enough, like UFOs, people are more likely to trust their leaders Então, quando você tem muito medo, você acaba confiando no seu líder, no seu governo. Como aconteceu com o negócio do COV. Tanto eles martelarem na cabeça do povo, o povo fez o que a maioria do povo, digamos assim, os quase 90% da população, fez o que o Gov pediu. give up freedoms and rally Principalmente deixando a nossa liberdade, a gente desistiu da nossa liberdade behind whatever solution that they're offering. It's the same e playbook aceitou a solução que eles ofereceram para nós, tá bom? used during the Cold War. This was called the E foi feito a mesma coisa durante a Guerra Fria. Red Scare for that reason. Então, eles chamaram naquela época esse projeto de Medo Vermelho. Or post 9/11 with the War on Terror and the Patriot O Act. mesmo aconteceu às Torres Gemelares, tá? Do 11 de setembro ali. Eles fizeram a mesma coisa e criaram até um ato, né? Um regulamento aí nessa questão das Torres Gemelares. And then number three, testing the waters. This Então, 3, como eu falei, eles estão testando as águas para depois implantar o projeto do Blue Beam total aí em cima do povo. goes back to BC years. All three of these things E ele fala, né, que isso é muito antigo, porque eles já conhecem a gente. Anunnakis e Gigi já conhecem como a gente funciona e os Dracos também, tá? go back to the BC years. This is not something that's original. So governments tend to test Nada é novo para essa turma, gente. Eles testam a água o tempo todo, os governos. and gauge how people react. So if we accept UFOs Principalmente porque eles sabem como as pessoas vão atuar. as real and we don't freak out, that means we can kind of escalate the narrative without Então, o que que eles estão testando? Se o público não tem medo, então eles vão escalonar ainda mais para que se crie o medo. Então, por exemplo, eles vão fazer com que os drones, por exemplo, atirem lasers, né, soltem os mísseis, tem algumas explosões para que o povo acredite. Aí eles testam novamente a teoria deles da prática para ver se o povo vai cair nessa situação mesmo. any pushback. So think of it like kind of a slow drip instead of pouring it all out at once. Então, eles falam, o que eles estão fazendo no momento é o gotejamento para, né, analisar a reação pública.
time. And if you want to look back at some of these historical parallels, this is not the first time this has happened. Just a few that come to mind right now. The first is the Gulf of Tonkin. This happened in... Então ele fala, eu me lembro que uma das primeiras vezes que a gente via isso, né, foi na questão do Tonan, o Golfo de Tonan. 63 or 64. Isso foi mais ou menos em 1963 ou 64, na G do Vietnã. 1963 or 64. The United States used extremely questionable reports of... Eles usaram, os americanos, os militares ali, relatórios extremamente questionáveis, quer dizer, mentiram para o povo novamente, como sempre. attacks on naval ships, which were... E eles falaram que houveram ataques nos navios de G deles. Not true, to justify Mas escalating this não Vietnam era War. And verdade. then in 1962, we had this thing called Operation Northwest. It's a declassified plan para justificar a narrativa deles para entrar lá no Vietnã. E depois, novamente, no Northwoods, que era sobre... U.S. officials staging, quote, fake attacks completely... Novamente, forjando ataques falsos para que o povo ficasse do lado deles. Fake attacks, like blowing up planes with people in them Então, to justify military actions against Cuba. And in the post-9/11... Eles fizeram, né, falsos ataques aos navios deles para entrar em Cuba, tá bom? E depois, essa cena você já conhece, né? Os fake aviões que nunca entraram no prédio, nunca houve problema nada, mas foi uma implosão lá na base do prédio feita pelo pessoal do Mossad. What I would call a fear campaign. So after the attacks... E aí, novamente, eles jogaram, né, a questão do terror, né, e na campanha do medo por muito tempo e traumatizou o povinho americano, tá bom? Push for these just sweeping changes like the Patriot Act, which... Vocês lembram que eu sempre reclamo essa questão dos aeroportos, tivemos que passar a controlar os líquidos, né, água, refrigerante, suco, o que vocês estivessem levando líquido, cremes, mel, pasta de dente, tudo que tivesse acima de 100 ml, e até hoje é assim. Os cordeiros continuam passando pelo aeroporto e eu não me tiro nessa situação, porque se você não segue essas regras, eles não deixam você embarcar. Então, eu, quando cheguei aqui no Brasil, dei graças a Deus, falei, graças a Deus que eu não vou viajar por um bom tempo, que eu não aguento mais aeroporto. É uma das razões que eu não gosto mais de viajar, pessoal, é passar por esses aeroportos, por essas máquinas de raio-x aí, e ser apalpada, né, e ter que jogar fora um monte de produtos meus quando acontece alguma coisa errada, ou alguém lá do serviço de controle encasqueta com algum produto meu, e eu já perdi várias coisas nos aeroportos por causa disso e morri de raiva, tá, gente? Expanded massive surveillance under the guise of terrorism. So if you just replace terrorism or... E aí, o que eles fizeram, né? Gastaram um monte de equipamento, um monte de dinheiro para melhorar a chamada segurança, né, dos aeroportos contra os terror, né, maisistas. Communism with UFOs, you can start to... Aí vem também novamente a questão, né, do terror ou comum, né, sobre a questão agora dos OVNIs, tá bom? See a pattern. So what might be... E eles falam, percebam o padrão, pessoal, o padrão é o mesmo. ...happening. What might be happening right here? It might upset you, it might piss you off, but we're going to talk about that in just a second. E ele fala, eu posso até assim, acabar aborrecendo algumas pessoas, mas eu vou falar para vocês. So keep that in your back pocket for just a second. Number one is a normalization phase. So just steadily leaking UFOs. Então, um processo que eles fazem é uma normalização, como se fosse um procedimento normal de verificação, tá? Footage, holding hearings, using all these terms like... Aí eles usam essa questão aí do Congresso, né, de ouvir, né, a chamada ouvidoria aí para essas audiências, para o pessoal se explicar. Like UAPs all the time. The government makes the idea of something out there seem reasonable. So... Aí eles falam que nessa desculpa aí parece razoável, né, as investigações aí do governo. This keeps people curious, but not... E aí mantém as pessoas ligadonas no que está acontecendo. Panicked. Curious, but not panicked. Aí as pessoas ficam curiosas, mas não em pânico. The second part of this is setting the stage for a big... Aí eles colocam o segundo ponto, né? Vamos, né, montar o palco aí para a grande revelação. I want you to keep that one in mind. So at some point, we might see a more dramatic event, like a... Aí começa a parte já, né, o segundo ato um pouquinho mais dramático. a giant UFO sighting over a major city or footage. Começa a aparecer talvez um OVNI maior, né? Tipo uma espaçonave aí, mãe. E passando por uma grande cidade, né? Ou até uma filmagem disso aí.
that is just impossible to dismiss. E And aí, you can think giant hologram. aí as pessoas vão ver, todo mundo vai ver e falar assim, nossa, né? Olha lá no céu, que é o que aconteceu. Esses vídeos que vocês viram por aí, todo mundo apontando, todo mundo usando o celular, todo mundo falando, olha aqui, tem ali, olha no lado esquerdo, olha no lado direito, olha para cima, olha para baixo. É isso que eles estão fazendo, tá, gente? E pode até ter holograma nisso aí. Holograms, giant drones, or other advanced tech just creating something that you cannot ignore. So number E aí eles falam assim, nós não conhecemos isso aí, nós não sabemos que isso aí, o que é isso aí, ó, tá entrando pelo vulcão, tá entrando pelo mar, tá saindo pelo mar, tá entrando e saindo pelo vulcão. Então, gente, tudo isso faz parte do script organizado. number 3 would be a need for a savior. Aí entra a parte 3, que ele fala, todo mundo daí vai ficar buscando o Salvador. Ai, o Cristo chegou, né, gente? O Cristo chegou. So once the threat feels real enough, governments or even global Então, quando o pessoal se sentir ameaçado o suficiente, aí o povo fala, pelo amor de Deus, manda o Salvador aí para nós. coalition could step in as these heroes. They might call for increased defense budgets. Maybe all the government Aí eles aceitam mais gastos em cima da área militar em defesa ao público, que é inocente. in this area need to unite into one big government, maybe a global response team. And I say that with quotes. Aí eles começam também com aquela tática de vamos juntar os governos, vamos unificar os governos, pessoal, vamos lá, vamos unificar, né? Moeda única, religião única, governo único. Olha aí aonde a gente vai parar. around it to handle this threat. So this could lead to giant power shifts and more E ali é realmente a tomada dos poderes. control in fewer hands. It's kind of the E aí, poderes em poucas mãos. maybe the goal of that. And this you could look this up. There's even E ele acha, na opinião dele, tá, gente, que é o maior objetivo dessa turma aí, da sombra. a plan to stage a fake kind of alien invasion. This is on E isso é fácil de fazer, né? Uma falsa invasão alien, porque tá todo mundo falando faz um bom tempo. record on paper that there was a full government plan to make a fake alien invasion. But what could be next? What could be down the pipeline E ele fala, e o que vem aí? O que mais vem aí? right now? If we follow this theory to the logical next step here, here's what might happen. First would be escalating UFO reports. Então ele fala, o que vem agora são, né, cada vez mais revelações sobre a questão dos UFOs. Expect a lot more sightings, near misses with airplanes, mysterious objects interfering with Aí eles vão jogar tudo isso no lixão aí do Congresso americano. infrastructure like power grids or airports. It's going to feel real and urgent. The next would be media. E aí tem que parecer ao público que é real, tem que ser real para o público, né? Aí tem a chamada da mídia, né? O blitz da mídia, tá? Então, o pessoal, cuida aí para quem quer viajar, gente, talvez vocês não vão poder viajar não, tá? blitz that would come after that. So mainstream Porque até dizem, né, que os pilotos de Nova York se recusaram a voar porque não querem voar perto de drone que não sabe se vai jogar um laser neles, um míssil, uma bomba, o que vai acontecer, né? É complicado, né, gente? É complicado esse negócio aí. media will amplify the story. They're going to interview pilots. They're E ele fala, a mídia, claro, paga para mentir, vai ampliar todas essas falácias que as sombras querem. going to release grainy videos and have experts explain these things that are maybe E aí vem os experts, né? O chamado experts, os cientistas, né? Como o pessoal fala, ciência com S aí do silêncio, fique no silêncio, né? Cala a boca, não pense. defying physics. The goal, potentially, and I say all of this as a potential hypothetical, to make everybody believe this is a huge deal. Next would be a global event, and this could be something absolutely wild, like some kind Aí vem a parte, né, que todo mundo vai adorar, gente. O evento global que o Tuciano Saza fala, e outras pessoas falam, o Demisiano fala. Quando é que vem esse evento global? Gente, desde que eles não derrubem o planeta, para mim tá bom, tá, gente? Um evento um pouquinho mais leve vai ser bom. Eu espero que nesse momento do evento global, que vai estar todo mundo esperando, o Idibel apareça na CNN e dê um basta. Mas até agora a gente não sabe. A gente está esperando o pessoal de Dáquila, né, o pessoal acima, aí que entende um pouquinho mais, que fala aí com os parceiros, para nos passar uma informação assim um pouco mais verídica, tá, gente? Mas esse evento global vai ser interessante a gente poder ver o que é que eles vão falar. of coordinated UFO appearance, maybe a simulated attack, or even some claim that we've made Então, vamos ver se eles vão coordenar um ataque aí alienígena, o que é que eles vão alegar aí para o povo. contact. And it doesn't have to be Ou até sobre a questão do contato, né? Recebemos contato, ou estamos sendo contactados aí por seres de outro planeta, né? Que não, na verdade, são os nossos queridos vizinhos e também os que moram embaixo dos nossos pés. real. It just has to be believable enough. E ele fala, nem precisa ser real, tá, gente?
tem que ser só crédito, tem que ser uma coisa que o pessoal é credível aí, o pessoal tem que dar uma acreditada. And of course, then we have a solution. So after the chaos E depois, claro, a solução vem, tá, gente? A solução que dizem assim no desespero que eles não têm, mas eles vão dar uma solução para nós. governments might roll out solutions like new defense initiatives, new military spending. E aí eles falam, né? Soluções, claro, tem novas iniciativas, novas regulamentações, novas leis, novos de tudo. Government coalitions, governments kind of coming together, Aí os governos se juntam e tudo mais. surveillance maybe, and calls for like some international cooperation. All right. Aí vem a cooperação internacional. Gente, eu vou dar uma aceleradinha, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aonde ele começa a dar sugestão. Só um pouquinho, vou pular um pouco, tá? Porque eu tenho mais coisas que eu quero falar para vocês. Shit going down. You need to be very terrified that something's going into your brain that doesn't belong there. So E ele fala das operações psicológicas, a intenção realmente é manter o medo aceso dentro da mente das pessoas. So stories about UFOs emphasize unknown threats without any evidence. Então, ele fala, né, não tem, na verdade, né, nenhuma evidência desse pessoal ser uma ameaça, mas o pessoal das sombras querem que a gente se sinta ameaçado. Por quê? Porque faz com que a gente seja mais facilmente controlável, tá bom? Deixa eu passar um pouco mais à frente, tá? I was going to really be talking about any of this. But the most important thing is cultivate critical thinking skills. Learn. Ele fala, minha sugestão é que as pessoas cultivam a habilidade de pensamento crítico, tenhamos pensamento críticos, sejamos aqueles investigadores que questionam tudo, tudinho, gente. Learn to spot the propaganda. Go back through what I just E ele fala, vamos identificar aí as propagandas. talked about. The recording, Chris is going to make this recording available to everyone. I don't know how or where. We'll make it available to everybody here. I don't care if you're an NCI Plus or whatever. Look for patterns in how the media or the government E ele fala, olhem os padrões de como que essa mídia trabalha e como que o governo trabalha. communicates about things. Maybe Principalmente como é que eles comunicam ao público as coisas. UFOs. Do they spot or do they focus on fear, or Se eles estão focados em passar medo, tenham cuidado. are they offering solutions that involve Se eles estão oferecendo soluções giving up freedom or increasing government que fazem com que vocês percam a liberdade, tomem cuidado também. power? So try to diversify all the places that you're getting news from. Try to block every single news provider Ele fala, bloqueiem notícias desse tipo, gente, porque é para programação mental. that you can possibly think of and use AI to get your news. And tell AI to be concise and apolitical in its answer. E ele fala assim, se a sua inteligência artificial for não política e uma informação concisa, tudo bem, mas seja não política e concisa. It's the best way to do it. So I want you to memorize these 3 questions if you're taking notes. Number 1, who benefits from this narrative? E ele fala assim, 3 coisas aí, gente. Número 1, quem que se beneficia dessas narrativas? Number 2, what evidence is being shown and is Número 2, quais são as evidências mostradas? it verifiable? Number 3, why now? Why is E 3, por que agora? Então, ele está pedindo para as pessoas realmente questionarem. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês com relação a essa pessoa, porque ele é uma pessoa que treina corporações e militares, é tipo o professor Luiz Peixoto aí, Antônio Peixoto, ele treina os militares para certas análises, e este cara faz o mesmo lá nos Estados Unidos. Por isso que eu gostei do vídeo dele, porque ele está explicando para as pessoas prestarem muita atenção e não realmente caírem no mesmo blá, blá, blá de sempre. Para quem assistiu ontem a live do Felipe Castelo Branco, ele dá algumas interpretações dele. Gente, hoje eu estou passando algumas das minhas para vocês também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só falar oi para o pessoal. Maria Vilma. Boa tarde, Jalinha, a todos dimensionais, João Pessoa. O Celso aí do canal Tecnologia da Mente. Boa tarde, Celso. Vamos fazer a nossa live no domingo. Depois eu mando mensagem para você, tá? O Poeta da Luz, boa tarde. Aí veio a Lia Nunes, querida, aqui com toda e muito mais paciência que for necessário para evoluir. Tá demais a coisa. É nós mesmo, nós aí na jogada. Anélia, boa tarde, Anélia. Ali vem o doutor Luiz, boa tarde, bom assunto, parabéns. Obrigada, Luiz, eu estou fazendo meu melhor para quebrar a cabeça do pessoal para pensar aí.
Os aliens já invadiram a Terra. Ai, eles nunca saíram daqui, nem os dimensionais. Sempre estiveram aqui olhando por nós, sempre cuidando da gente. E é isso. Boa tarde, House Evolution. Boa tarde, Wendel. É assunto importante, muita gente está com o pensamento que são seres do mal, demônios, etc. Ah, não é nada disso, não. Tudo aquilo que a gente lembra, a gente vê metálicos, né? São coisas daqui, gente. O pessoal dos Dracos com a tecnologia, junto com os Igizes, os Anunnakis. Se entrou no vulcão, gente, desconfie. Se entrou dentro do mar, desconfie. Eles têm as bases lá na Antártica, gente. Eles têm bases ali no mar. Eles têm base nas chamadas caverninhas deles, né? Nas montanhas da vida aí. Eles têm base em tudo. A gente não precisa... eu não estou dizendo, tá, gente, que eles não vão atirar se for necessário, como o cara acabou de falar. Se for necessário, eles vão pegar pessoas e cancelar e mandar para o segundo anel. Vão sim, porque enquanto eles não assustarem o suficiente o povo, eles vão continuar usando a gente como alvo. E é isso que eu estou tentando fazer hoje aqui no canal. Quebrar, desmistificar, para que a gente fortaleça a nossa mente e a nossa fisicalidade, para que a gente não se deixe enganar, tá bom? Itami, boa tarde a todos. O Antônio Henrique, também boa tarde. Que bom que o pessoal está entrando, né, gente? A Maria de Luz disse que tinha drones no meio dessas pequenas naves para confundir. É tudo! Olha, gente, eu tive que começar a rir tanto quando eu falei, ai, começou, meu Deus do céu, preparado bem para o final do ano, né, gente? Você vê, com tanta distração, quem é que tem ainda cabeça para celebrar o Natal com o peru, né? O peru. Olha, gente, a gente tem que rir para não chorar, porque a situação é uma comédia e drama puro, tá? Porque a coisa tá difícil, essas sombras querem seguir o script e não tem nada que faça eles parar, né? O Poeta da Luz é difícil colocando... com certeza, é o que eles estão fazendo. Mas a gente já sabe. Quem é de Dáquila, quem faz as tarefas da noite e fica olhando as luzinhas, GNA, as caneplas, as bolhas passando, gente, e os flashes, né, que vem da GNA. A gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso. Não é que não possa aparecer as naves bioplasmáticas, gente, mas a gente sabe que não é drone, a gente sabe que não é essa forma metálica aí, que isso aí é daqui dos vizinhos, tá? A Lia Nunes, teria como aumentar o seu áudio? É como você fala, não dá parar para ver o vídeo e sim só ouvir. Você vai ter que dar um jeito, Lia, nem que seja colocar o fone, porque o meu aqui eu já estou num volume bom aqui, tá, gente? Então, se eu aumentar muito, fica igual o Luciano gritando na live. Mas não será os outros seres que o Bilo disse que iam aparecer? Gente, para mim, pelo que eu ouvi da Isabela, pelo que eu estou sacando, são os dois, tá, gente? O Idibel disse que eles iam aumentar. É tudo, gente, porque ontem e de anteontem eu tenho observado o céu, está aparecendo um monte de coisa aqui também. Então, eu fico dando tchauzinho, o pessoal falou, oi, estou aqui observando vocês. Gente, estão aparecendo porque eles estão fazendo aquilo que o Rafael Hungria falou alguns dias atrás. Eles estão também impondo, os nossos amigos estão impondo também a presença deles. Eles estão observando. E se está aparecendo algo real em cima lá da casa do Loirão, é porque eles estão falando, ô Loirão, o que tu vai fazer? Você vai continuar deixando o povo ser enganado? E o Loirão, o que ele falou, gente? Atira! Gente, por favor. O que é isso? O presidente vai mandar atirar. Gente, isso é filme. Nós assistimos isso em filme americano. Manda atirar por quê? Para comprovar que talvez seja aquilo que eles estão programando as pessoas, para a invasão fake alien. Não se aceita isso do presidente, porque isso é exatamente os filmes americanos que nós assistimos. Toda hora que eles botavam essas invasões, quantos filmes? 20, 30, 40, 50 filmes de invasão alienígena? Toda vez o presidente manda atirar, manda isso, manda aquilo, joga um misto, aperta o botão vermelho. É assim que eles fazem, gente. É assim que eles programaram a gente já há um tempão nesses filmes. Pensa nos filmes americanos, gente. Pensa nos filmes americanos. É só isso, vocês têm que lembrar. Isso aí está sendo, né, o segmento do script. Claro, não tem como eu, nem Felipe, nem ninguém falar qual vai ser o final. Mas se a Isabela estiver certa e Idibel prensar esse povo aí com as 49 raças mais seres de gêmeos e os outros aí, que às vezes não estão nos 49 raças, mas são parceiros,
E a turma falou, tá bom, a gente dá uma paradinha aí. Vai ser talvez o que a Isabela do Tarô falou, vai sumir. Por quê? Porque o Dibel vai fazer uma pressão aí, mostrando as naves bioplasmáticas. E tá na nossa missão explicar para o povo a diferença de nave metálica e nave bioplasmática, tá bom? House Evolution, Wendell, se eles atiram, os 49 pega eles. Olha, eu espero que seja aquilo que eles falaram. A gente vai ver as carruagens de fogo aí e vai ser uma Armagedon, que tem gente falando já, né? Oh, meu Deus do céu, o Luciano César tá assim, vai ter uma Armagedon, gente. Então, tem nós que estamos mais despertos, tirando sarro e levando um pouco a sério. Mas, para mim, por mim, é como o Urandir falou, o presidente D'Água, está mais que na hora de parar com isso, né, gente? Está mais que na hora de dar um chute na bunda dessa turma, acabar com essa palhaçada toda. Seria interessante até que tivesse esse pim nesses olhos, só para eles baixar e cair, para a turma dos militares entrar correndo, apavorado, fazer aquele cercadinho e não deixar ninguém mexer. É isso que eles tendem, né, fizeram aqui no Brasil tantas vezes, né, gente? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui o que é que o pessoal está falando. Deixa eu ver aqui, que eu estou tirando sarro, né? Então, BDM Digital, nova cotação. Oh, maravilha! É isso que a gente falou. Dá, às vezes, uma descidinha, dá uma subidinha, depois desce um pouquinho e sobe de novo. É isso aí. Vamos correr para esse 13, do 13 para 14, assim por diante, né, gente? BDM Digital na cabeça. Para dar uns punk nessa turma das sombras que quer controlar o Bitcoin, que quer controlar o XRP, que quer controlar o Edeira, o XLM. Essa turma só quer botar nós no cabeça em todos os sentidos. Deixa eu ver aqui, agora o que eu... Pelo que vi, eles não podem sair atirando nas pessoas. Olha, eu acredito que se for para assustar, eles vão. Eles não vão medir esforço. Eles fizeram isso na época da guerra da G do Japão, fizeram isso na época da questão da Guerra Fria ali em Cuba, fizeram no Vietnã, vão fazer, fizeram na fake Pearl Harbor, fizeram, gente, fizeram tudo. O poeta da luz, as 40 já irá se revelar massa para a população. Olha, o Urandir já disse que para ele já tinha que ter dado basta, né? Mas a gente não sabe se tem que aguentar até 2027 por causa da questão da permanência deles, que, por enquanto, parece que eles ainda não conseguem ficar aqui 24 horas. Então, está tendo um processo temporal aí, em que a gente tem que ter paciência, porque depois de 2027 nós vamos ter contato direto com a turma, só que a gente tem que ter a frequência, tá, gente? Tem que continuar se trabalhando aí para que a gente atinja a frequência de conversação. O GO tem limite? Olha, psicopata normalmente não tem limite não, tá, gente? Então, a psicopatia deles é grande. O Genonade, boa tarde a todos os presentes, já deu tudo certo. Vamos aguardar, Genonade, estou esperando que dê mesmo tudo certo. Está ficando interessante, não pensei que ia viver para ver isso. Isso, Wendel, pensava assim antes de despertar, eu também não sabia que ia entrar nessa festa. É osso, põe osso. Eles querem o osso, querem continuar roendo o osso e deixar nós doidinhos. Gente, eu vou passar uma interpretação que ela está coligando a parte financeira a Crypto Case. Ela é uma moça que faz a questão das bitcoins e criptos, tá, gente? Então, ela está passando aí para o pessoal pensar um pouquinho sobre essa questão do... Peraí, gente. Um pouquinho. Não era o que eu queria passar. É que eu estou tentando fazer a telinha aparecer, eu estou apertando o lugar errado. Olha o que ela está mostrando aqui, tá, gente? A Crypto Case, tá? Ela fala de moedas cripto. O que é que está ali na telinha? Está chamando as ameaças, né? Daquela coisa da tchim, né? Daquilo lá dos passarinhos, a nova variante, né, dessa aí. Então, ela está falando que talvez seja isso que eles querem fazer nesse novo reset que está a caminho, e com isso eles jogam também essa parte dessa questão aí dos UFOs e dos drones, tá bom? Mas ela não fala da parte alienígena, tá, gente? Ela só está explicando, né, que tem um grande reset vindo aí. Deixa eu só ver se eu estou colocando no lugar certo. Gente, se eu consigo... Peraí, deixa eu colocar. Ah, sim, coloquei no português. The bird flu, new COVID-19 variant, and all of this just over the past week.
E ela fala, né? Olha, isso está acontecendo nas últimas semanas também sobre a questão do COV, tá, gente? Essa questão do plano, da fraudemia de Birds novo. reportedly dropping from the sky as bird flu. Aí ela fala assim, ó, tem passarinho dizendo que tá caindo do céu, gente, cheio, né, dessa gripezinha aí, e foi parar lá na cidade do Kansas, lá na área deles, lá dos Estados Unidos. Por que será, né, gente? Flu pops up Agora é tudo lá nos Estados Unidos. Por que será, in né? Kansas City area. New bird flu cases detected in Sac County commercial. Aí, ó, mais casos, né, dessa gripe aí aviária lá no condado ali de Sac, né? E fala que teve uma, como é que a gente fala? Gente, abelha colmeia de pássaro, como é que a gente chama? Aquele grupo de pássaros, peru, tá, gente? Ali é um peru. E gente, desculpa, eu não consigo lembrar como é que a gente chama, que eu estou pensando manada, de gado, colmeia, né, das abelhas, agora de peru, eu não sei como é que a gente chama, não, tá, gente? Esqueci como é que chama. Commercial turkey flock. Fourth bird flu infection. Aí, ó, tem mais, gente. Quarta gripe, né, aviária com infecção lá em Iowa, gente. Durante essas semanitas aí também lá na América. Reported in Iowa in less than a week. Missouri concert. Lá em Missouri, gente. Mais um tchim aí dos passarinhos. Department finds likely bird. Aí parece que vem os gansos, gente. Olha só a questão dos gansos. É os gansos ainda passando, né, essa questão da gripe aviária. Flu cases among snow geese. Wildlife officials are saying. Aí agora, em outro lugar, está dizendo que lá em Louisiana está tendo o falecimento de algumas aves aí selvagens. Aves selvagens, tipo avestruz, tá, gente? Que está tendo um falecimento assim inesperado. Bird flu is causing an increase in wild bird deaths in Louisiana. Que coisa mais triste, né, gente? Essas notícias fake aí. Shortage in Bay Area grocery. Aí, gente, olha, começa a economizar os ovos aí, que diz que agora, na área de Bay, lá, nas lojas, né, dos mercadinhos da área de Bay, tá tendo problema com os ovos, tá sumindo, porque, né, dessa questão dessa gripe aí. Stores tied to bird flu. Olha como é que esse povo joga, gente. Agora, de novo, né, diz que tá tendo mais mutação aí, tá, gente? Tá vendo, gente? Olha como é que tá essa mídia aí em cima do povo, fazendo de novo a criação do medo para que o povo caia nessa farsa total aí. Experts warn of bird flu pandemic as E se tem algo acontecendo, é eles que estão jogando no povo, tá, signals gente? of mutation mount. 5 animals dead. Aí diz agora que 5 animalzinhos, tadinho deles, né? Testaram positivo para uma questão aí, né, da gripe aviária de novo, no zoológico, After gente. testing positive for bird flu at Wildlife World Zoo. Zoo officials confirm a cheetah. Aí fala que os oficiais aí do zoológico lá, né, disseram que é o ABC15, tá, gente? Que 5 animais passaram para o segundo anel. Então tem uma chita, um leão da montanha, um ganso indiano e um cucaburra, que eu nem sei o que é, e um swamp pen, nem sei o que é isso, tá, gente? Tudo testou positivo. A mountain lion, a swamp fin, an Indian goose, and a kookaburra. Mas eles não mataram não, tá, gente? Tá vivo, tá? Estão esperando, que o pessoal do zoológico diz que acha que vai recuperar o bichinho. Have died. A white tiger tested positive for the virus. Oregon, among the first. Aí, ó, em Oregon, né? De novo também tem a questão do leite que eles estão testando, da questão da influenza aviária também. Então, em 6 estados. For 6 states to begin testing milk for avian influenza. USDA. Estão dizendo que os leites estão contaminados, tá, gente? De novo, o pessoal está pedindo para olhar essa questão do leite. Então, gente, cuidado aí com o leite, para quem ainda utiliza leite, para não ser envenenado. Orders tá? testing across nation's milk supply amid rising bird flu cases. Study shows horses. Agora, gente, até os cavalitos, tá? Estão aí infect, né? Infect ali
com relação a essa questão da gripe asiática, tá bom? Have been infected with avian flu in Asia, and that infections have been occurring unnoticed. Study warns that cats might be. Diz agora que os gatinhos, gente, pequenininhos também estão carregando essa questão do Bird flu aviário. carriers. Health officials confirmed. Ali, ó, mais notícias boas aí pro povo, né? Oficiais da saúde confirmam 2 casitos de gente. Ai, vamos desconfiar disso aí. Questão do COV e daqueles que tomaram, né, as agulhadas aí, né, gente, dos venenos. 2 human cases of bird flu in Arizona. China reports 2 more H9. Aí, ó, lá na China, estão falando de novo. Começou tudo de novo. Gente, se prepara aí pro Loki, tá? Pro lockdown. Into avian flu cases. Anthony Fauci. Ó, esse aí, Malévolo, que é também, né, o irmão gêmeo da Madre Teresa de Calcutá, tá, gente? Que fazia, né, a pegadinha das criancinhas e levava para os pés o tempo todo, e o pessoal católico que adora essa mulher aí, né, gente, que é homem, na verdade, o irmão gêmeo dele tá aí, gente, tá? Ele que jogou a SIDA mundialmente, mais o Bola, e as outras aí, né, o Zika, a dengue e tudo mais, foi ele o titular, tá, gente, que mandar ver no povo, no planeta todo aí. Sees bird flu as the next big threat. E ele tá falando, este falciano aí, que é isso que é ameaça para o planeta, tá, gente? Ameaça aí para o planeta. Olha só, o que ela escreve aí. Ele tá vendo essa aviária, tá? Como a próxima. Fraudemia. Deja vu. Are we about to experience a repeat of 2020? E ela fala, será que vem 2020 de novo? Eu não aguento, viu, gente? Sinceramente, eu vou ter um treco, né? Minhas emoções, né? Minhas armas aqui dentro de mim não vão se aguentar. Eu vou ter uma explosão vulcânica, viu? E eu sinto muito, Edibel, eu não consigo me aguentar de passar raiva. Eu não sei o que fazer com o meu controle emocional nessa situação. Porque se eu tiver que botar máscara, eu vou queimar a máscara de tanta raiva, né, de botar na cara, viu, gente? Eu não vou me aguentar. Sinto muito se vocês me verem esfumaciando por aí, viu? With some added spice, like, I don't know, World War III. Aí ela fala, será que vai ter mais um adendo aí? Tipo assim, a terceira G, o cogumelo. Biological and nuclear warfare, drones. Aquela questão dos dronezinhos que a gente está falando. All while a new pandemic affecting chickens, eggs, ou uma nova fraudemia, né, com relação às galinhas, tadinha das beef, bichinhas. milk, Aí vai invadir não só as galinhas, como os ovos, a carne, o leite, o queijo. cheese, and butter wipes out our E até a manteiga. Então, pessoal, começa a estocar. Estoque isso aí, porque talvez vai virar só para o cheiro. Viu? access to meat and other vital sources of protein. E ela fala, olha o que eles estão querendo fazer com os nossos recursos de proteína. Vão querer tirar das prateleiras. Lembra, gente, que a gente tem falado? Estoca aí, que a coisa vai sumir das prateleiras. Across the world. Hello, I'm E não vai ser só a América, vai ser através do mundo, planeta todo. Por isso que eu falo que eu gosto dessa moça. Gente, ela é uma dimensional muito espertinha, acordadíssima. Não só ela ficou rica, sabendo como jogar na cripto durante a fraudemia, mas ela sempre dá uma recomendação muito boa. Peguem os lucros e façam alguma coisa boa com os lucros. Não deixa o dinheiro só lá sentado. Faça um movimento e o seu dinheiro, tá bom? I'm Crypto Casey, and in this video, we are going to explore the orchestrated, systematic E ela fala, vamos explorar essa situação orquestrada aí. destruction of society, the financial system, governments, and E ela fala, orquestrada para o sistema financeiro e os the governos. world as we have known it at large by globalists, a part E a gente sabe que quem governa isso aí são os globalistas, que são filhos dos controladores do of the mundo. World Economic Forum E eles fazem parte, né, do Fórum and the Econômico. international cult of E também, né, os bancos centrais private internacionais. central banks to usher in a new global centralized authority. E eles querem, claro, fazer um sistema centralizado global. Bank and system of control. E é controle, gente. O comercial entrou.
Let's hit it. Essa é a CryptoCase. Deixa eu pular essa parte, tá, gente? A 20% discount for a very limited time. Best Estou pulando aqui. and safer option to buy, sell. Special offers they have for us. Sweet social credit system that will be programmed into the money. Então, ela está falando do crédito social, que é o dinheiro que eles vão programar. And 3, they will track who has been vaccinated way better than last time. E eles vão... Vocês estão lendo aí, né, gente? Eles vão tracejar quem foi e quem não foi injetado, tá? Na questão digital. No paper cards with handwritten E ela fala que os cartãozinhos dessas aí, que a gente ficava levando para o posto, não valerá dates mais. and signatures on it, and it will affect our ability to transact E, claro, eles vão afetar a nossa habilidade de fazer compras. with and use our money depending on what parameters they E como a gente vai usar o nosso rico din-din-din. build into the social credit system. Novak Porque eles vão criar o sistema, né, dentro do sistema aí, tá bom? Eles que vão criar os parâmetros, as leis, as regras e tudo mais, os mandatos, né? vaccine, not allowed to travel by air. No vaccine, no E é isso mesmo que ela tá falando, tá, car gente? loan, no mortgage for you. No vaccine, Você não viaja, você não tem uma hipoteca, um no empréstimo, student loans. você não vai conseguir empréstimo para No nada, vaccine, not allowed to go to college until vaccinated. No vaccine, você não vai no para a tax refund. universidade, você não tem como pegar teu imposto, a taxinha, né, que você paga de Until volta, vaccinated. No vaccine, no ability to use your e você também não vai poder usar o seu din-din se não tomar money aquilo. until vaccinated. Fool us once, shame on them. Fool us twice. E ela fala assim, o idiota que nos engana, né, que vergonha, certo? Mas se você, de novo, aceitar essa enganação, também é vergonha para a gente que aceita essa enganação. Shame on us. As we've discussed a few times over the past year or so on the channel, there seems to be a systematic destruction E ela fala, eu já falei isso para vocês no meu vídeo, parece haver uma sistemática destruição da sociedade of aí. society as we know it at play to ultimately achieve a great reset, E isso é com o objetivo do grande reset. which they freely talk about in plain sight. E eles estão falando na nossa cara. E quem não quer prestar atenção, azar, vai se ferrar, tá, gente? They aren't even hiding it. Check Eles não mais escondem out this isso. video they produced and posted on the World Economic Forum's social media accounts all the way back in Tem um vídeo que ela vai mostrar do Fórum Econômico. 2016. 8 predictions for the world in E ela fala 8 previsões para 2030. 2030. 1. You'll own nothing Você não vai ter and you'll be nada. happy. Whatever you want, you'll rent. Tudo que você quiser alugar, ter, você não vai ter. Você vai alugar e também vai ser mandado para você via And it'll be drone. delivered by drone. 2. The US won't be the world's leading A América não será mais o superpower. superpoder. A handful of countries will Outros países vão dominar, tipo dominate. BRICS. 3. You won't die waiting for an organ Você não vai mais precisar esperar doação de órgão. Claro, eles já vão ter construído em 3D isso, donor. We won't transplant organs. né? Você não vai precisar. São as máquinas que vão fazer em 3D We'll print órgão. new ones instead. I wonder how much the rent will be on those E ela fala, só estou imaginando quanto que vai custar isso aí para nós, né? things. 4. You'll eat mud Você vai comer muito menos, less carne. meat. E a gente sabe por quê, né? Carne tem metionina, que ajuda a nossa pineal para ficar despertinho. An occasional treat, not a staple. De vez em quando você vai ter uma recompensa aí, tá, gente? Você vai poder ir, por exemplo, passear numa For the florestinha. good of our environment. Mas não muito, porque você não pode danificar o meio And our ambiente. Só o 5. pouco. A billion people will be displaced by climate change. Então, ela fala assim, 1 bilhão de pessoas vai ter que se deslocar por causa da questão climática que eles mesmos estão We'll criando. have to do a better job at welcoming and integrating As pessoas vão ter que achar um trabalho melhor, porque senão acabou, né? Questão dos refugiados aí. refugees. 6. Polluters will have to pay to emit carbon dioxide. O pessoal que tem as companhias aí vão ter que pagar mais There taxinha. will be a global price on carbon. This
vai ter uma taxinha em cima do will help carbono. make fossil fuels history. 7. You could be preparing to go to Mars. Ah, precisa se preparar para ir para Marte, né, gente? Mas não precisa nem subir, né? É na lateral mesmo, aqui na horizontal, nos nossos vizinhos Scientists aí. will have worked out how to keep you healthy in E ela fala, os cientistas vão saber como te manter saudável lá no espaço, né? O espaço aqui do lado, tá, gente? No vizinho. space. The start of a journey to find alien life. 8. Western values will have been tested to Diz que os valores tradicionais do Ocidente vão ser quebrados. Os muçulmanos estão entrando aí. the breaking point. Checks and balances that underpin our democracies must not Eles vão controlar a questão democrática aí, o que é democracia, né? Totalitarismo está be chegando forgotten. também. This is their playbook. This Esse é o livrinho que eles estão jogando para o povo, tá, gente? Então, eu vou parar aqui, tá, gente? Que deu 1h16. Eu vou parar essa parte dela, da tradução, tá, gente? A gente vai fazer uma outra coisa agora, tá? Que eu vou passar um pouquinho do Michael Jacob para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que o Gabriel falou. Olá, boa tarde, amigos. Cadê o mestre? O João. É porque eu estou fazendo no meu canal, Gabriel. Está no meu canal e eu estou fazendo a parceria, está passando no canal do Celso. Está no chat, isso mesmo. O Celso está no chat, ele está assistindo. Narrativas e coloca medo, com certeza. Tem ave. Os bichinhos, tadinhos, não conseguem escapar da agulha, não. Nem gado, nem cavalo, nem gato. Gente, tá uma coisa de louca, ele sai correndo atrás dos animais, tadinho. O meu irdinho, o meu gatinho que eu adotei, não vai receber nenhuma picadinha, gente. Não vou dar nada. Imagina que eu vou dar para os bichinhos. Boa tarde, Jalim, já estava com saudade de ouvir você. Obrigada, Carlos. Eu estava muito corrida, eu tive que ir para Rio Verde visitar meu pai, não deu certo, e cheguei muito cansada, e com um gato miando aqui na minha casa, adotei o gato, estou tendo dificuldade de dormir à noite. O Wendel, também odeio máscara. Deus é conta. Você também vai ficar igual eu, Wendel, vai ficar vermelho, igual o pimentão, vai chegar a queimar a máscara, que eu não vou aguentar, gente. Eu não vou aguentar essa questão do tapa-boca aí. Maria de Luz, mas aqui em Vitória teve mortes, dizem Oropox. É muita gente que ficou ruim com os... porque isso aí vem das variantes que estão dentro. Assim que você injeta algo para criar uma fake imunidade, o corpo ele começa a reagir, ele começa a ter reações e ele começa a soltar para fora os venenos, tá, gente? Então, muito do que está acontecendo é devido àquilo que estava já dentro dessas ampolinhas dos injetáveis venenosos e que entrou no sistema aí do pessoal, e aí o corpo está proliferando problemas, tá bom? Então, a gente pode ter um ataque pelas águas, pelos bichinhos, pelo ar, né, o spray, tá? A gente pode ter contaminação da comida. Pode, gente, tudo pode. Tudo tem que ticar hoje, não tem mais como a gente adivinhar, tá, gente? O pessoal sabe o que fazer, eles sabem como jogar com as nossas vidas. Somos nós que temos que descascar menos e nos proteger. Se você conhecer algum produtor, compre dele que você conhece, que você é amiga. Faça amizade com os produtores das feiras. Vamos largar as coisas do mercado, vamos limpar a nossa casa, tipo, se der com bicarbonato e sal, gente. Sabe, usar vinagre e bicarbonato para limpar a casa. Vamos tentar ficar menos tóxicos possíveis, porque a coisa vai pegar. O próximo ano e no outro vai ficar difícil para a gente. A gente tem que se salvaguardar, tá bom? O que já assistiu os coletores que eles vendem os órgãos e caso não... Sim, é isso mesmo. O pessoal vai estar fazendo essas coisas mesmo. Isso, Copaíba, é isso mesmo. É isso mesmo. Tudo o que a gente precisa fazer é cuidar dessa nossa parte da imunidade. Tá certíssima você. Gente, vamos entrar agora no... Deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra cena aqui para entrar com o que a visão do Michael J. Cohen é a mesma, tá, gente? Esse é o Michael J. Cohen, deixa eu mostrar para vocês aqui.
Michael J. Cohen, ele é um militar da Marinha e também trabalhou pela CIA e também pela parte do Exército. Eu falei Marinha, né? Desculpa, do Exército, tá, gente? E ele teve na guerra do Afeganistão, ele era comandante lá. Só que ele se aposentou e hoje ele está tentando falar para as pessoas o que é certo e errado. Então, olha só o que ele vai falar para as pessoas. All else fails. So they have to have something like this. Ele fala, fazia tempo que a gente estava esperando eles entrarem com essas falácias. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, se está muito rápido, tá? Deixa eu ver se está certo agora. Está certo. And the drone activity is the lead up to that. Então, essa atividade vai nos levar ao projeto Bluebeam, tá? O título dele é Nós estamos no começo do projeto Bluebeam com essa questão dos drones, das atividades do drone. E olha só o que ele fala, high radiation levels. Então, teve gente que comentou da parada do drone, quando ele carregou o drone e foi verificar com o drone os outros drones. Então, acabou, teve um campo magnético. E o que o Michael J. Cohen falou? Possivelmente, esses outros drones têm radiação, tá bom? Vamos ver que tipo de tecnologia eles estão usando para ter essa radiação. Now, who's controlling the drones? Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Vamos ver até onde a gente vai, porque ele fez um vídeo de 43 minutos. Eu não vou ficar tão longo. Tem mais 2 vídeos para mostrar para vocês. I talked about this already. Both sides are controlling the drones. Good guys with. Ele fala assim, para a visão dele, tem 2 lados. O bem tem drones e o mal também tem drones. Então, os 2 estão controlando os drones. The good ET back engineered technology. E ele fala, os bons ETs, ou os dimensionais, têm uma alta tecnologia. And bad guys with back engineered bad. E os maldosos também têm uma boa engenharia. Mas, claro, não tão avançada quanto as das raças, 49 raças, parceiros. ET technology. So we have both of these happening. We have, the industrial grade, military type of drones are up there trying to spot other drones. And E ele fala, os militares estão em cima disso. we have police force drones that are up. Tem a força policial que também tem drone, militar com drone, força policial com drone, os benevolantes com drone, ou se é que são os drones, né? Não outra tecnologia aí das naves. We have Coast Guard drones that are up. So people Ou seres gêmeos. are hearing drones and seeing drones that are of the normal caliber, but then we're also seeing drones that are streaking across the sky and then disappearing. All right, so E ele fala, a gente tem visto que as pessoas têm visto de tudo e também drones que parece que sobem no céu e desaparecem. this is ET level technology, right? E isso é um outro nível de tecnologia. So I said that a year from now, Faz mais de um ano que eu falo sobre isso. everyone is not going to question whether there are ETs or not ETs. Everybody's going to know it. Many Ele fala, as pessoas não vão questionar se tem ET ou não tem ET. people are going to have interactions with ETs. As pessoas, na verdade, né, vão ter interações com os extraterrestres. Positive ETs. The negative ETs, Principalmente, olha a visão dele, tá, gente? Ele tem um curso, o Michael J. Cohen, de treinamento espiritual e intuitivo, porque ele tem visões, ele tem muitas intuições, ele está bem conectado com o eu sou eu dele. E ele fala, nós vamos ter contato com os benevolentes. have been out for a very long time, E eu tenho dito isso por muito tempo. manipulating folks behind the scenes. I've E eles estão sempre ajudando atrás das cenas. seen this in the military high levels. I've seen this in the CIA high levels. This is something that's E as sombras manipulam tudo, né, também. E ele viu isso quando ele estava trabalhando ainda como militar e também pela CIA. for some of us, it's a known thing, right? And then for others, they're going to deny it and make anyone that would make any kind of reference Ele fala, para pessoas que estão, tipo nós, despertas, nós aceitamos esse contato. Para as pessoas que não estão despertas, continua sendo uma negativa. or any kind of pointing out these anomalies that are happening as total kooks. We've seen this for a lot of things. Conspiracy theories, the day E ele fala, tem muita constipação, teoria da constipação, tá, gente? of 9/11 Principalmente, vocês lembram das torres gemelares? crashing, the building crashing in on their footprint. I said this Isso aí, né, o CGI que eles usaram como se aviões estivessem entrando prédio adentro. is somebody's getting inside there and placed explosives, and then we start to see more and more and more information. E ele fala, houve muita informação e depois nós entendemos que foi tudo uma operação, né, para criar uma falácia aí em cima do povo e distrair
da questão econômica, né, financeira, que ia haver uma mudança e a turma globalista não quis que houvesse essa mudança e por isso que eles fizeram a implosão ali das Torres Gemelares. Directed energy weapon. So E eles usaram a tecnologia, né, energia direta. The directed energy weapon site, which is one of the biggest sites ever done before in history, since 9/11, you have very, very high tritium levels. Now, tritium levels, you look at the Fukushima power plant disaster. Ele fala assim que com certeza eles usaram essa tecnologia e essa tecnologia exala radiação. E ele cita Fukushima, que houve uma explosão lá e aquela área até hoje está vedada porque ela está radioativa. Então, as pessoas vão ter que tomar muito cuidado com relação a essa questão desses drones também, tá, gente? A gente não sabe que material essa turma das sombras colocou nisso aí. High levels of tritium, right? Ele chama, parece que tritium. Eu não sei se é isso mesmo que ele fala, tá, gente? Eu não consigo perceber se é esse mineral, né, que é radioativo, tipo urânio ou plutônio, tá? Look at other sites like 9/11, high levels of tritium. Ele chama tritium. Ele fala, quando as pessoas foram verificar a radiação ali, daquilo que sobrou das Torres Gemelares, havia essa radiação. Então, cuidado, tá, gente? Muita gente veio a falecer de CA após a limpeza ali daquela zona de Nova York. You look at off the coast of San Diego, where basically the Juan de Fuca current runs down. Ele fala, quando você olha na costa de São Diego, que eles jogaram a tecnologia, along from the north to the south, and then curls around during the winter up into San Diego, you're seeing high levels of radiation. E ele fala, ali também tem alto nível de radiação. Eles têm as maquininhas e o pessoal técnico vai lá observar e aparece a radiação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de CA. You're also even Contaminação, tá, gente? Eles podem jogar na água também. people 20, 30 miles away E ele fala, vai para mais de 20, 30 milhas essa radiação. from the coast of California are doing readings, and they're very, very high radiological readings. So we obviously have had some type of nuclear event that caused the earthquake just recently. E ele fala, nós tivemos recentemente, como vocês sabem, algumas questões aí meio que nuke, né? Em algumas regiões aí, tipo terremotos, parecendo terremotos, tá, gente? 7.2, 7.3, Que deu tipo 7.3, 7.4 lá na Califórnia. whoever, wants to like spin it, level Desculpa, norte da Carolina, não Califórnia, norte da Carolina. of earthquake. I believe it was induced. It was E ele fala, para mim, né, naquilo que eu entendo, foi induzido. induced by some type of radiological E era algo radiológico, né? Alguma tecnologia que tem, que joga radiação. explosive event. Uma explosão meio radioativa. Now, why do I call it some type of radiological E por que eu falo isso? explosive event? I believe that technology has advanced to the point where we're beyond nuclear explosions. Right? Ele fala, a tecnologia está além de uma explosão de nuke, tá, gente? Right? So there's other technologies that are out there Tem outras tecnologias agora sendo usadas, that can produce that type of energy, que produzem esse tipo de energia radio mais ativa. explosive type of energy, but it doesn't have the massive fallout or E aí ele fala, não é tão forte que causa uma catástrofe visível, mas há a radio mais ação ali, tá? the nuclear mushroom cloud, all of that stuff. So obviously we're at another level of that. Now with the drone technologies, with directed energy weapons, every place that directed energy weapons have been used are high levels of radiation. Ele fala, em todos os lugares que tem esses tipos de tecnologia, tem uma alta radiação, tá, gente? Tem uma alta radiação. You look at Paradise, they have done Se você pensar, né, em um lugar que eles chamam de paraíso, que recentemente também teve ataques, aconteceu isso também. some testing. If you listen to some people, higher radiation levels. Tudo foi testado e deu alta radiação. Same thing. I promise you, if someone could go out there and if you can get away with it, maybe some people already have. Those folks out there in Lahaina, E ele cita lá Lahaina, no Havaí. Gente, eu vou
Eu só queria mostrar isso para vocês, porque tem mais coisinha para mostrar com relação ao que o JC está falando, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. Lucas, obrigado. Boa tarde assistindo daqui. Oi, Lucas, tudo bom? O Jorge Mauro, boa tarde. O quiosque lá, o John McAfee postou sobre a radiação. Sim, eles sabem o que eles estão fazendo e o tipo de tecnologia que eles estão usando. Deixa eu abrir aqui, gente, para vocês o Jean-Claude, porque o Jean-Claude esses dias fez um que eu queria mostrar para vocês. Olha o título aí. Ele está lá com a Janine, o Jean-Claude, e ele está falando justamente o título, drones, ele está fazendo uma reportagem especial, tá? Aí ele fala drones, né? Aí ele fala o loirão versus, né, os chapéus negros versus a questão dos alienígenas do espaço e a questão da reportagem do Mille, o Jean-Claude e da Janine. Então vamos lá, vamos ver o que ele tem para falar. Welcome to this special report. Today is Saturday, actually. I'm going to go isso no the sábado, slide tá, deck gente? here. Look at the card. Eu vou adiantar um pouco, tá, gente? So a couple of months ago, então ele está falando assim, vamos lembrar algumas coisas que alguns meses atrás eles estavam falando para nós sobre no X-Twitter, tá no canal do Inside Paper, tá? Sobre a questão da Terra ganhar uma segunda lua por 2 meses, tá? Este ano, e falou também que o pequeno asteroide ia orbitar ao redor do planeta. Então, o que será, né, que tem isso a ver com essa situação agora dos we had drones? news reporting that we were going to be having a second moon in orbit on our planet. That's important here because it'll come back at the end of the slide deck here. Something still related to this. Ele falou, eu só estou pontuando isso para vocês Particular event that entenderem. didn't make that many waves, but that is still very much in focus here in today's analysis. Now, important. E ele está juntando as coisas para fazer uma análise, tá, gente? Ali ele está falando assim sobre essa questão do Mili. Eu não sei bem como é que é, o que é esse Mili, tá, gente? Eu perdi alguma coisa durante as minhas viagens, eu perdi, mas vamos ver o que ele fala. Note, so if you take screenshots of all this, you'll be able to find the links. If I do have time today, I'll bring the links down in the description of this video to all of these news articles and items that I've put together today here for this report. I haven't done it now. I was rushing to get this done here for you guys at noon. Ali fala que parece que teve piratas no mar. Agora a gente não sabe o que é que tem a ver os piratas com essa questão So dos the 39 drones. days to melee from Cliff High. So if you haven't seen this, he had predicted way back when that eventually. Esse é o Cliff High, que fez vários programas para ver a estatística daquilo que o povo busca na internet, e com essa estatística ele consegue fazer uma previsão daquilo que vem, né, para frente. Então, eles usam, todo o pessoal do marketing, dos militares, eles usam aquilo que a gente busca na internet e aí jogam para o público. Então, a gente tem que cuidar muito das nossas pesquisas aí, para não fazer com que eles ganhem uma resposta em cima das nossas reações. E o Cliff High faz pesquisa em cima daquilo que é pesquisado na internet. Ele tem um programa para isso. This interview with Joe Rogan, and from that temporal marker moving forward, we would have this 39 days to melee, and include. E ele está falando aí que com a entrevista que o Loirão fez para o Joe Rogan, que deu mais de 5, 6, 7, 20 milhões de visualização, era um marco temporal onde dali muitas coisas iriam mudar. Então, tudo aquilo que o Cliff High falou, mais ou menos está batendo, porque ele é um cara famoso, inclusive a Thaisa Kashimoto, Demis Viana e outros falam do Cliff High, mas o Cliff High eu já falo dele há uns 2 anos, tá, gente? Para quem me acompanha há um tempo já que eu fazia, né, os momentos internacionais e outras coisas mais, eu já falava e apresentava ele para vocês. Including in that melee was this contention for something in our skies, whether those were aliens. E ele fala aí que haveria algo nos céus aí que iria estar acontecendo, e está chegando a esse momento agora que ele acertou de que algo está acontecendo no céu. Production vehicles from our army, or all of the above, was still to be debated at that time, but that 39 days to melee brought us to around December 3rd. Okay, so just keep that in mind. There's an old way about E aí, vamos ver o que vai acontecer até o dia 30 de dezembro. Predictions for you guys. Now, on top of that, we had twice now, last year and this year. E aí ele fala, agora vem a questão, né,
sobre a exposição, as revelações no Congresso dessa questão dos UFOs. House Select Committee hearing. Então, vocês veem como que o Jean-Claude ele está trazendo as informações, ele está trazendo coisas que parece que não estão relacionadas, mas que têm relação a tudo o que está sendo discutido. UFOs, UAPs, and the national security apparatus. Again, filling in the gaps here that they are aware that something is happening in our skies, on one hand. E aí está todo mundo no Congresso, né, fazendo as perguntas, o que será que está acontecendo nos céus? É humano, não humano? O que é isso que está aí? É perigoso, não é perigoso? Atiramos, não atiramos, né? O loirão mandou atirar. The territory here to eventually get into this fake alien blue beam invasion type of narrative. Either E ele fala, isso aí faz parte do projeto Blue Beam que a gente tanto fala. Official them is putting a lot of effort here, bringing this to the attention of the public at large. So we have to keep that in mind. That led into this video that I produced with. Aí, o Wakiwu Show, gente, é quando a coisa tá tipo assim, gente, vamos fazer um show para falar das coisas que todo mundo não acredita, né? De todas as questões das teorias, das constipações aí. It was the Wakiwu on November 3rd, where we discussed the 39 days to melee, the fact that this was being reported into the mainstream. Aí o cara pergunta, né, em um do X-Twitter aí, vocês acreditam que os militares sabem nada? Será que os militares não sabem nada, né, do que está realmente acontecendo? Então, é mais uma outra questão que ele está jogando aí para as pessoas entenderem. Some tactics of pressure, putting pressure on government for some odd reason. We're going to get to that here just a little. Aí ele fala, muitas pessoas estão colocando, né, pressão no governo para que haja as revelações também. Então, tudo isso está aparecendo aí, gente, é por isso que a distração está ocorrendo também. One after another, these drones appeared. Aí ele está mostrando de novo a questão do drone. If you look real close, they look like fixed-wing aircraft, about 8 to 10 feet. Aí o repórter está falando, olha, parece espaçonaves, né? Wide, colorful, white blinking lights. E bem interessante as luzes, né? Coloridinhas. Definitely not an airplane, but what was it? E aí um cara fala, mas isso não é um avião. Aí o cara fala, não é avião, mas o que será? Hours earlier, I was invited to join the Ocean County Sheriff's Department. They launched their own drones to see. Então, esse xerife é o que jogou o drone, né, para verificar o drone lá daquilo que estava aparecendo, e esse drone caiu. É isso que eu falei agora há pouco. Tá? New Jersey resident. E aí, aquilo que o Michael J. Keller falou, radiação. Been reporting in recent weeks. The department says these mystery drones evade detection because they don't give off heat like regular drones. E esses drones são diferentes porque eles não emitem calor. We don't know. It's just something that we haven't, it's not something that we've had our hands on. It's not something that we. E o rapaz ali que estava manipulando o drone disse que ele não tinha um contato com coisas assim que parassem o drone. Tá bom? Só para vocês verem, tá, gente? Going on behind the scenes. So this is why we're doing the show here today. So let's go down the slide deck. There's a few more items I want to bring to your attention. Aí ele está mostrando aí outro local. Trying to analyze all this together. Now, wow, cool souvenir. A truck-sized drone UAP crashes in Montville, New Jersey. Police blocking the scene. Aí ali eles estão mostrando aonde houve quedas de drones também no mapa lá da região. I haven't seen the result of that, so it appears that maybe one or two have crashed already, but I haven't seen. E ele fala, olha, gente, parece que um ou outro, né, já andaram se batendo. Eu acho que o pessoal jogou 30, 40 de uma vez, aí eles tiveram tipo jogo de boliche, né? Uns caíram. Drones just yet. So if you guys are out there and you've seen this and you're able to take to speak, we also have the United States Northern Command. Então eles estão ele está colocando várias reportagens que apareceram no X-Twitter, tá, gente? Tudo o que eles estão falando ali na parte americana e, claro, também do Canadá, porque o Jean-Claude é do Canadá, tá bom? Aí ele fala assim que ali na Fox News muita gente está frustrada por falta de uma informação mais precisa sobre os drones, tá? Aí os jornalistas também falando de novo sobre a questão de Nova York, New Jersey e outros locais assim a mais. Então, eu estou passando só para vocês verem o que está colocando. Esse é o X-Twitter do Jean-Claude, o canal dele é Jean-Claude, tá? E ele fala que o Pentágono nega, né, que no Congresso que há questão daquelas naves iranianas, tá, gente? Isso aí é ridículo, novamente é uma distração. Aí essa moça falando aí do Pentágono, ela é uma porta-voz, tá bom? E fala que o Pentágono diz não há o tão chamadas espaçonaves mães, né, que estão lançando os drones, né, para os Estados Unidos. Não há, eles estão negando. These are not drones or activities coming from a foreign entity. E ele fala não são drones nossos. Representative Jeff Andrew.
She looks very uncomfortable there, and there appears to be a lot of double speak. Ele diz assim, a carinha dela tá uma cara de They're not know desconfortável. where they are. It's not ours, but we know for sure it's not ours, but we know for sure it's not somebody else's. There's still a lot of nebulous narrative in this particular press conference. Então ele fala, claro, estão tendo uma jogada de narrativas aí o tempo todo, tá? The reported sightings are actually manned aircraft that are being operated lawfully. Aí o cara tá falando, olha, para nós parece que algumas dessas maquininhas aí são feitas por homem, tá bom? Vamos ver o que mais que ele passa ali. Words to that effect. Again, kind of some double speak here. It's not a foreign adversary, but we need more powers here to investigate and keep everybody in safety. So a lot of double speak there from Kirby as well. Então o cara tá falando, a gente precisa de mais tempo para investigar melhor. Então, suas narrativas estão comprando tempo, tá, gente? Aí tem aí esse artigo dizendo assim que os drones tomaram conta da estação do Natal e das comunicações. Aí eles estão falando da invasão alien, tá, gente? O Cliff High gosta dessas coisas, o Jean-Claude também. Ele não é só um místico no sentido de gostar de leitura de tarô, de reiki, de outras terapias, mas ele fala de economia, ele também está ligadão nessa parte dos benevolentes, dos aliens, e ele questiona muita coisa, e tanto que a Janine e ele falam que existe uma nova economia, e para mim é do BDM, tá, gente? Ali a questão de Nova Jersey também, tá? Deixa eu passar um pouquinho mais à frente. Ali eles estão falando da questão do fechamento da área para a aviação, tá, gente? Que eles querem fechar devido à questão dos misteriosos drones, né? Ali o pessoal está falando, né, que o Alex Jones, que é uma pessoa muito famosa lá, que inclusive o Felipe Castelo Branco gosta demais, ele está falando que o UFOS, né, essa invasão aí, pode ser usada para o gatilho, tá? Para a continuidade do governo e não assume daí o loirão. Então, eles estão dizendo que isso está sendo jogado para que o bidezinho fique e não entre o loirão, por agora, tá bom? E que eles vão protelar a questão da entrada do loirão até provavelmente maio, tá bom? E aí o Jean-Claude coloca um artigo antigo, que houve, né, a questão dos discos voadores lá sobrevoando Washington em 1952, né? E agora vai para Nova Jersey? Então, vamos ver. O Trump fala, drones misteriosos estão por todo o país. Então, ele fala assim, será que isso está realmente acontecendo sem que o governo nosso saiba? Eu não acredito. Vamos deixar o público saber e agora. Porém, atire, shoot them down, atire neles. Então, é isso que eu estou falando, gente, que a gente tem que lembrar dos filmes americanos, né? Onde o presidente fala, atira, né? Então, é isso, gente. Vamos cuidar, né, dessa questão aí dos jogos, tá bom? Aí ele vai chamar a Janine para fazer uma leitura. Based again on some of the information that I've just put on the screen now, and also, actually, yes, I'm still on YouTube, guys. Thank you for letting me know. Hold on just a sec, folks. If you're on YouTube now, please come and join us on the Rumble feed. I'll bring that link down to you guys. Só um pouquinho que ela está para vir aí. Remove Ela vai já the craft that they've captured will look a lot leitura. like these advanced military drones, but that might not explain the totality of the phenomena we're seeing here, not just in Element about it that feels like it's adding to the chaos. In other words, I think there's elements that are not being talked about. E ela fala assim, tem algum jogo aí que está acontecendo, tem coisas que eles não querem falar para o público, né? São elementos que eles não querem, estão escondendo do público. The devil there, I feel like some of the reports that this could be government trying to get Então ela fala, o demo que está na carta ali do lado esquerdo tem a ver com as questões do sumários do governo. Coggin and like deep state government still trying to take a power grab. Então, o pessoal do Deep State, ou do GO, está tentando continuar segurando o poder. Say, yes, some of that's true. Some of this is to do with that. Then I'd say, with the temperance card in the past, the Trump alliance team is also in on this. So... E ela fala, sim, deve ter gente do bem também dentro desse esquema. Gente, era só o que eu queria passar. Eu não vou continuar por causa do tempo, tá? E eu vou voltar aqui só um pouquinho. Já deu 1h45, só tem mais um vídeo que eu quero mostrar para vocês, tá bom?
Márcio entrou. Boa tarde de Goiânia, Goiás. Tá bom? Eu vou só mostrar mais um, que é o do Waki Show, tá? É o Jean-Claude e os amigos dele falando sobre isso. E os amigos do Jean-Claude, eles estão um pouquinho intuitivos também. E eu só quero mostrar essa última parte aí, gente, porque eu acho que deu também, né? Porque senão fica muito cansativo. Então, você tem o Bix... perdi, gente, peraí. Tem o Bix. Jean-Claude John Mystic, and welcome to this Sunday Night Deep. É o Bix e o Jay, eles estão conversando novamente sobre essa parte aí da questão dos drones e essa questão de enganação do povo, tá bom? Vamos tentar colocar o subtítulo, só que não tem português no Rumble, tá? Woo-woo episode of the Wacky Woo. With me, of course, E eles chamam de Wacky-Woo, como eu falei para vocês, tudo aquilo que é muito estranho. the one and only Mr. Bix Weir. You can find him at Road to Ruta here on YouTube. Ele vai mostrar o canal e eu já vou acelerar um pouco, tá, gente? Aí essa moça aí, que é uma jornalista, diz, eu sei que o Pentágono sabe do que eles estão falando. Seen some of that video from people where the lights are all weird like this and all of a sudden it pops out and the thing takes off. And so it's probably what it is, but he said they're very specific and they're in their use and they are. O Jay Snip, ele tem sonhos, tá, gente? Então, muitas vezes os sonhos revelam informações para ele. Então, por isso que o Jean-Claude convida ele. E ele também é um cara da cripto. Ele também é um cara milionário de cripto, tá? To find some kind of gamma ray or something energy that emits off of. E ele teve, ele pilota helicópteros. E ele teve um acidente de helicóptero que ele fala, se não fosse os seres me tirarem, eu teria morrido. Então, o helicóptero ficou acabado. Só que ele foi puxado e ele não sabe como ir para fora do helicóptero. A nuclear device that they can detect for miles, apparently. So they're out of New Jersey because airspace is better than, say, New York City trying to fly these things around. And they're typically remotely controlled, so... Então, ele fala, por que escolheram Nova Jersey? Porque Nova Jersey é melhor do que Nova York para fazer isso. E lá também tem base militar. He says they're doing it out of New Jersey for that specific reason. It's super close to New York and they can scan and do whatever they're doing. So. Então, se tem como fraudar alguma coisa, é melhor lá em Nova Jersey que em Nova York. The interesting thing, again, for me, I'm going, I've had a few dreams about New York City and I don't know about a nuke, but something... E ele fala assim, eu achei interessante porque eu tenho tido alguns sonhos de Nova York e parece que tem até uma coisinha de cogumelo lá. Caused a giant flood of water to come inland, E ele vê bastante água entrando em Nova York. Destruction. So, e parece uma distração isso tudo. I don't know. I don't think it ain't no UFO or anything. I think they're just screwing with us on that, but maybe they're just trying to get ahead of something too. Talvez, ele fala, as pessoas ali que estão fazendo o controle querem atingir algum alvo aí que a gente ainda não sabe muito bem o que eles querem atingir. Or there could be some real UFO stuff coming and they're... E eu acho que pode sim haver uma certa intervenção verdadeira mesmo. Now using these things all of a sudden. Now, if they were in fact looking for a nuclear suitcase somewhere. Então ele fala assim, mas você falou dessa questão nuke, né? Dessa questão tipo cogumelinho. E ele fala, eles estavam procurando uma mala que contém essa coisa núcleo, né? Aí. Don't you think they'd be running 24/7? It appears so far. Only at night. E ele fala, será que essa turma não estaria procurando essa mala 24 horas sem parar? Running at night, doing these runs at night. If it was an emergency right now, they were desperately. E ele fala, se fosse realmente uma emergência, teriam parado com tudo desesperadamente. Então, algo está acontecendo, né, gente? Porque se eles jogaram essa distração dos drones aí para distrair o povo e os militares, digamos assim, do bem, foram procurar essa mala cheia de nuke, né? Então, é algo aí para a gente pensar. Por causa disto, houve a distração, tá bom? In life, they wouldn't care. They'd be running 24/7. So I don't know. That could be just another narrative being popped up here to again. E ele fala, pode ser mais uma narrativa de que essa mala com os nukes sumiram. Confuse here people and e cria uma confusão na cabeça das pessoas. The fog of war. Bix, what do you make of all this? Where are we on all this? Aí ele pergunta, Bix, o que você pensa disso, dessa mala nuke aí? Well, the most plausible explanation I heard was there's some FAA leftover rule that's expiring December. E ele fala, olha, pelo que eu entendo, parece que há algo, né, que é de última hora, que está terminando aí até o dia 20 de dezembro. December 20th,
and it's from 9/11, and they want. E isso também tem a ver com aquelas torres gemelares de 11 de setembro. Control the airspace. E também controle da parte aérea. I have no idea. I don't know about anything anymore. There's so many lies. E ele fala, tá tão confuso que eu nem sei o que dizer ao povo. Maybe it's all meant to make us think, hey, we got to take care of ourselves. Government. E ele fala, talvez é tudo engodo para fazer a gente ficar meio desse jeito, meio perdido. E também o governo dizer que não pode fazer nada. Can't do anything for us anymore if they can't tell us what a drone is or shoot it down. When Trump said we're going to start shooting these things down. E ele fala, e quando o Loirão fala, né, atira. I have this thing. I haven't used it in a long time. It's a break barrel pellet shooter, and it can take down a boar, but it has very little sound. Aí ele fala, isso aí é muito estranho, né? Tudo isso é muito estranho. Aí ele dá uma análise aí de um animal. And I'm like, hey, if I see one of these flying above my house, I'll just pull this thing out because it's illegal to shoot down. E ele fala, olha, parece que é ilegal atirar em drones. Drones or anything in the sky, supposedly. Parece que você não pode, supostamente, atirar nos céus à toa, assim. Even if it's hovering over your own property. I think it's a bullshit. Mesmo que esteja em cima da sua propriedade. Parece que é proibido lá nos Estados Unidos atirar em coisas tipo UFOs, tá, gente? Ou UAPs aí. The law, if someone's going to be hovering over my property, I want to you to tell me what it is or I'm going to shoot it down. Right. E aí ele fala, primeiro a gente tem que saber o que é e depois eu posso atirar. Melee starting very soon. Everybody in Jersey out their backyard with their guns start firing at these things. There was a video that came out 2 or 3 nights ago. Então, gente, olha, já deu 1h51, eu vou parar, porque eles estão com um áudio muito grande. Áudio não, desculpa, um vídeo muito grande. Então, eu quis passar para vocês alguns vídeos, tá? Só para vocês terem uma ideia do que o pessoal está falando. Tem trocentos vídeos lá fora, gente, trocentos jornalistas, e eles todos, os jornalistas, estão fazendo aquela carinha, mas como vocês não sabem falar para a gente? Como que vocês não conseguem passar? Vocês não conseguem dar alguma informação? Então, alguns estão com cara de bravo, mas para mim é todo, novamente, uma falácia do jornalismo, tá bom? Para que as pessoas fiquem se questionando, se perguntando. Então, era isso que eu queria passar para vocês, esse processo realmente de estar atento, acordado para essas narrativas, e a gente, claro, vai continuar observando, e quinta-feira, se der tempo, gente, eu vou fazer uma atualização econômica, já que o canal é Consciência Próspera, para que a gente não esqueça, certo? Assim, o que é que a gente está buscando, né? Que é justamente sair do sistema da Matrix, sair dessa questão de ser escravo, de trabalhar, digamos, das 8 às 6, ou das 6 até às 6 da manhã do outro dia, e assim sucessivamente, continuar mantendo uma mentalidade próspera, uma sensação no coração de abundância, uma tela mental de muita riqueza, aí, porque a gente é rico, é que eles tomaram isso de nós, mas isso vai voltar para nós daqui a um certo tempo, e é isso que é importante, que a gente não perca o foco de que nós somos muito, 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 muito ricos, somos abundantes em todos os sentidos, temos poderes que ainda não conseguimos despertar, mas nós vamos chegar lá, tá bom? E eu acho que é só, tá, gente? Então, muito obrigada aí pela participação de vocês, eu agradeço. Eu só vou fazer o lembretinho de sempre, tá? Para vocês verem aí a questão do lembrete, para não esquecer. Cliquei errado, tá, gente? O investimento estão aí, tá, gente? Esse é o meu telefone. Prata, tá, gente? Vocês podem investir essa moeda de Ratanabá, tá no website, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá bom? Eu tô meio cansadinha já de falar por 2 horas, fazer a tradução, passar as informações para vocês. Então, aí, certificados, tá, gente? Para quem está interessado em investir, prata é uma ótima opção por causa da barganha dos próximos anos aí. É um material que, vocês sabem, é usado para tudo. É importante ter prata física, ainda está com valor acessível. Para quem também quer buscar, né, uma reenergização de água, tem o artefato do Marcelo, da 069. A Bela Pedra Cristal, que é uma loja, está tudo na descrição, tá, gente, do meu canal. Eles entregam aí para todo o Brasil.
e a Maria José também tem o Zenko Juice, tá? E eu agradeço para quem esteve aí durante essa live. É sempre bom ter a companhia de vocês. E era isso. Era isso que eu queria passar para vocês aí. O Maurício Valente está agradecendo. De nada aí. É bem importante, né? Tá fazendo de forma descontraída, apesar do pessoal tudo muito bravo, muito sério. Eu tenho que tirar sarro, né, gente? Porque senão a gente chora de passar raiva. É isso que a gente tem que evitar, de passar mais raiva do que a gente já passa com essas sombras aí. Tanta informação que dá até curto-circuito. Dá mesmo, viu, Itami? Dá mesmo, mas tá gravado. Obrigada, Nádia, obrigada. É isso mesmo, dá curto mesmo. Adelaide Trazeja ali, mas estou vendo agora. Que bom, Adelaide, está gravado, volta no começo para você pegar as informações, as falácias, as narrativas, entender. E eu volto, se Deus, né, quiser, e o meu gatinho também deixar, eu volto. A gente está tendo muita briga. Quem entender de gato, me explica, gente, como é que a gente faz para o gato se comportar? Um adolescente, um miau-miau, chamado Irdim, que eu, né, fui adotada por ele, e ele joga ele para fora da cama, ele volta para a cama, joga para fora da cama, ele volta para a cama, foi eu e ele brigando a noite inteira. Aí eu penso, meu Deus, será que é isso que eu quero? Será que eu aguento um homem na minha vida? Então é isso, gente, né? Porque eu, no momento, estou sozinha, então a gente fica sempre se questionando, será que eu aguento, né? Será que eu sei lidar com o macho? Né? Ainda mais um turrão, briguento, mal-humorado, reclamão, vai se saber, né, gente? Mas, sei lá, né, o que o universo está me trazendo para eu aprender com o gatinho, vai se saber. Então, até mais, gente. E a gente se fala na quinta-feira e depois no céu.